Comparação é o hábito que sabota identidade, autoestima e resultados. Hoje o BrilhaCast vai falar sobre isso. Eu me chamo Bruna Rosa, sou psicóloga e mentora de mulheres e vou receber uma convidada muito especial para falar de um hábito muito comum entre mulheres que, além de minar com a sua identidade, pode trazer rivalidade. E já aproveita, se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos episódios. E não se esqueça, BrilhaCast, Mulheres Alinhadas Brilham. Seja bem-vinda a mais um BrilhaCast. Estou muito feliz em ter você aqui conosco. O nosso tema de hoje é um tema muito precioso e muito importante. No episódio passado, nós falamos sobre comparação digital e vida saudável. Se você não assistiu, corre lá, que esse episódio também está incrível. Mas hoje nós vamos também falar sobre comparação, mas dessa vez nós vamos falar sobre esse hábito que sabota a nossa identidade, decisões e resultados. E nós sabemos que entre mulheres ainda vem aí com uma cerejinha do bolo, não tão agradável assim, que se chama rivalidade. Então, o assunto está muito bom, está muito precioso, e com ele, junto com esse tema tão importante, eu tenho aqui a minha amiga e mentora de mulheres também, a Lenilza Monteiro. Então, antes da gente entrar nesse assunto, ela vai se apresentar um pouquinho. Então, Lenilza, é um prazer ter você aqui conosco no BrilhaCast. Se apresente para que todas essas mulheres possam conhecer um pouquinho mais sobre você. Olá, mulheres. Eu me chamo Lenilza Monteiro. Eu sou terapeuta e mentora de mulheres. Atuo nessa área há mais ou menos 7 anos. Eu também sou estudante de psicologia. Bruna, é um prazer estar aqui no BrilhaCast. É um prazer nosso ter você aqui, minha amiga. Você sabe que eu te admiro muito, né? E essa mulher aqui tem uma bagagem muito grande. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito desse bate-papo e vocês vão aprender muito com a história de vida de Lenilza. E hoje nós vamos falar sobre comparação. Lenilza, a gente sabe que comparação adoece uma mulher. Sim. E causa rivalidades. E eu quero aproveitar, mulheres, e trazer para vocês aqui uma pesquisa que indica que cerca de 41,7% dos usuários, ou seja, pessoas, se comparam frequentemente com outras pessoas nas redes sociais e que isso está ligado a sentimentos de inadequação e frustração pessoal. Ou seja, a comparação sempre existiu, né? E as redes sociais e a forma como todo mundo tem se comunicado, né? Hoje tudo você faz com o celular, né? Sim. O celular está na palma da sua mão. E as redes sociais têm feito com que esse sentimento de comparação, de frustração, inadequação, isso aí aumente consideravelmente. E a gente sabe que entre mulheres isso se potencializa muito mais do que entre os homens. Então eu quero já começar aqui com uma pergunta, Lenilza, que é o seguinte: o que caracteriza a comparação no contexto atual e por que ela se intensificou tanto nos últimos anos? O que para você isso faz sentido, né? Então, o que caracteriza a comparação no contexto atual e por que ela se intensificou tanto nesses últimos anos? A comparação é quando eu olho para a vida de outra mulher, falando para mulheres, né? E eu começo a me idealizar na vida daquela mulher. Sendo que aquela mulher ela tem uma realidade, ela tem uma história que é totalmente diferente da minha. Então eu começo a fazer essa comparação da vida de outra mulher com a minha vida. Nos tempos de hoje, o que acontece? A gente já acorda e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. A gente pega o telefone e a gente começa a olhar o Instagram. As mulheres adoram Instagram. E ali a gente começa a ver uma vida perfeita. Que muitas das vezes aquela vida não é real. Mas ali no Instagram é tudo muito perfeito. E aí a mulher, ela começa a se analisar e a se comparar. Ela começa a olhar para o corpo daquela mulher e diz assim: nossa, que corpo sarado. Começa a olhar para a família daquela mulher, olha que família linda. Começa a olhar aquela mulher viajando. Às vezes a mulher está indo para Paris, para Dubai, para Disney. Quem não tem o sonho de ir para Disney, não é verdade? Nunca? Quem nunca? E ali ela começa
a querer, a desejar ter a vida daquela mulher. E é perigoso, porque isso pode gerar até mesmo uma inveja. A comparação, quando ela não é tratada, a pessoa ela sente inveja. E mais pra frente a gente vai conseguir conversar e identificar que comparação é diferente de admiração. Admiração é algo saudável, comparação não, comparação é venenoso. E aí ela olha aquela mulher no Instagram com uma vida perfeita, e ela olha a barriga daquela mulher, o corpo daquela mulher acordando cedo para ir para academia, e pensa assim, olha para si e fala, minha barriga não está assim, meu corpo não está assim. Olha para o casamento daquela mulher e fala assim, nossa, meu marido não me dá um buquê de flores, mas aquela mulher ali do Instagram está ganhando um buquê de flores. E ela olha para as viagens daquela mulher e fala assim, nossa, eu também queria estar viajando, mas eu não posso. E ela começa a se comparar. E quando ela começa a fazer isso, ela começa a perder a sua identidade. Porque cada um carrega, Bruna, a sua história, a sua realidade. E daqui a pouco ela está ali querendo viver a história e a realidade daquela outra pessoa, mas não é a realidade dela. E com isso, muitas mulheres acabam entrando em crises. Mulheres ficam ansiosas por conta da comparação, elas ficam angustiadas e é perigoso porque pode levar até mesmo ela a ter uma depressão. É sério isso, mulher? É sério. A comparação, ela é muito perigosa. Eu costumo dizer que a comparação é um veneno. Você está se invalidando. Você não está olhando para você. E nós somos únicas. Exatamente. A gente carrega algo que só eu, você e você aí, mulher, que está nos ouvindo, né, e nos assistindo, carrega. Você precisa entender que a comparação, como a Lenilza está colocando, de fato é um veneno. Então, mulher, você tem o seu valor. Você é preciosa. Sua história é única. Então, mulher, chega de ficar se comparando. Bem, vamos falar agora sobre a comparação e identidade. Porque às vezes a gente acha, Lenilza, que a comparação não tem nada a ver com a nossa identidade. E, na verdade, tem tudo a ver com a nossa identidade. Tem muito a ver com aquilo que acreditamos sobre nós mesmas, né? Então, comparar-se faz com que a identidade dessa mulher ela fique totalmente refém a padrões externos, né? E isso vai alimentando cada vez mais a comparação e também, na mesma proporção, vai diminuindo quem ela é, ou seja, a identidade dessa mulher. Então, Lenilza, eu queria te fazer uma pergunta. Com a sua experiência, com tudo aquilo que você já viveu em relação a mulheres, como a comparação pode afetar a forma como essa mulher percebe quem ela é, além dos papéis e além dos títulos que ela exerce? A comparação faz com que a mulher ela fique com a sua identidade distorcida. Essa mulher, quando ela se analisa, e é muito bom a gente voltar para si, quando a gente vive se comparando, porque o voltar para si, Bruna, é eu saber o que realmente faz sentido para mim, do que realmente eu gosto, quais são os meus sonhos, quais são as minhas metas. Existem mulheres que elas estão o tempo todo se comparando com outras mulheres e elas não estão vivendo a vida delas. Verdade. Elas estão vivendo a vida de outras mulheres. E aí, quando ela para perceber, aquele sonho não é um sonho dela, é um sonho de uma outra pessoa, sabe? E é algo incrível que eu costumo falar para as mulheres fazer um exercício para casa, gente, um exercício maravilhoso. Preste atenção, mulher. Quando você perceber que você está se comparando com outra mulher, quando você perceber que você começa a analisar assim, nossa, como que eu gostei disso do nada? Será que realmente você gosta disso? Ou você começou a gostar disso porque você viu uma outra mulher fazendo aquilo e você está ali copiando aquela mulher? Um exercício maravilhoso é você pegar um papel e uma caneta e você vai escrever quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, quais são os meus propósitos. Existem mulheres, Bruna, que não sabem responder.
Existem mulheres que às vezes estão fazendo uma faculdade de algo que ela nem gostaria de fazer, Verdade. porque a outra mulher fez, porque deu certo para outra mulher. Verdade. Mas se deu certo para outra, não quer dizer que vai dar certo para você, minha linda. Cada ser humano é único, você é única, você é preciosa. Então viva aquilo que realmente faz sentido para você. Viva realmente a sua identidade. É até saudável a gente admirar outras mulheres, né? Tem isso de admiração, Sim. né? Aquela mulher ali, ela está crescendo, aquela mulher ali está em movimento, aquela mulher ali está avançando. Você admirar outra mulher é saudável. O que não é saudável é você comparar a sua vida, a sua realidade, a sua história com a de outra mulher. É verdade. Isso aí destrói a mulher por completo. Totalmente. E aí ela vive, às vezes, Lenilza, perfeito o que você falou, uma vida de frustração. E ela não faz ideia do porquê, porque ela acredita na mente dela que, às vezes, aquela faculdade de administração, né, de psicologia, ou sei lá, qualquer outra, né, acha que tem a ver com ela. E às vezes ela está entrando em vários cursos e não consegue finalizar um. Exatamente. E aí ela acaba entrando naquele ciclo de começo, mas não termino. E ela não faz ideia que a comparação pode estar nisso. Exatamente. E aí ela começa a se sentir insegura. Ela começa a se sentir triste. Ela começa a se sentir angustiada, porque quando a gente não está vivendo o nosso propósito, a nossa verdadeira identidade, essas coisas elas vão vir até nós. Exato. Agora, quando você vive o seu propósito e a sua verdadeira identidade, você flui, é leve, você não se importa mais com o que os outros estão falando ou estão pensando a seu respeito, porque você está ali vivendo aquilo que realmente você nasceu para viver. E isso faz uma diferença enorme. Mas muitas mulheres ainda não conseguem entender que elas estão o tempo todo se comparando. Mas nós temos terapia também, né, Bruna? E a terapia é maravilhosa para que você, mulher, possa se reencontrar a sua verdadeira identidade, viver o propósito que você tem para a sua vida. Então, tem aí ótimos profissionais para poder estar te ajudando e te auxiliando nesse momento. É isso aí. E eu sempre falo, Lenilza, até no meu projeto, né, no projeto Ouse Brilhar, a gente trabalha muito com o método PAI, que são os 3 pilares que eu acredito que faz sentido na vida de toda mulher. Sim. Esses 3 pilares são identidade, preste atenção aí, mulher, porque se você ainda não entendeu o que está travando você, você vai começar a entender a partir de agora. Que a primeira coisa é a identidade, a segunda coisa, a autoestima, e a terceira coisa é posicionamento. Por quê? Se você não sabe quem você é, se você não sabe o valor que você tem, dificilmente você vai conseguir ter um posicionamento assertivo, seja em âmbito pessoal ou em âmbito profissional. Então, mulher, entenda, você precisa rever algumas coisas e, se for necessário, busque um acompanhamento terapêutico, busque fazer terapia para que isso possa ampliar o seu autoconhecimento, resgatar a sua identidade, fortalecer a sua autoestima, para que aí sim o seu posicionamento, tanto em âmbito pessoal como profissional, possa ser assertivo. Mas bem, Lenilza, eu tenho mais uma pergunta, porque esse assunto é muito bom e rende muito, sim, né? Porque nós que acompanhamos mulheres por muito tempo, e a gente vê tantas mulheres cheias de potencial, sim, né? Cheia de competência, cheia de habilidades, se travando, né? Porque tá o tempo todo achando que precisa falar como fulano fala, né? Exatamente. Se comportar como o outro se comporta, sim, e ela acaba não sendo autêntica, né? Sim. E ela perde esse brilho que vem carregado junto com a nossa autenticidade. Mas a gente entende, Lenilza, que existem alguns sinais que mostram quando essa pessoa está sendo guiada pela comparação, ao invés de sendo guiada pelos próprios sonhos, né, por aquilo que ela acredita, né, os seus valores, o seu propósito. Sim. Então, você acha que existe algum sinal que mostra que essa pessoa está sendo guiada pela comparação e não pelo aquilo que ela acredita? Com certeza. Eu costumo dizer, Bruna, que um dos primeiros sinais é o sentimento de insuficiência. Perfeito. Isso é muito forte. Porque ela está, muitas das vezes essa mulher está ali em movimento, ela está ali produzindo, ela está ali fazendo aquilo que ela acha que é para a vida dela,
Mas se ela conseguir identificar que literalmente ela não está fazendo aquilo porque ela quer, mas se porque ela viu a outra fazendo, deu certo para outra e ela está copiando, esse sentimento de se sentir insuficiente é muito forte dentro dela. Outro sinal muito comum é quando a mulher ela cria vários caminhos. Eu vou dar um exemplo. A mulher ela começa a estudar sobre a mente humana. E ali ela está estudando sobre a mente humana e ela está amando e ela está seguindo, né, todo aquele contexto da mente humana, aprendendo. Porém, do nada, essa mulher muda o caminho. E de mente humana, ela já começa a ir para produtos de beleza, beleza feminina, cabelo. Você consegue identificar que é algo totalmente diferente do outro? Então, isso também é um grande sinal. Essa mulher, ela acaba indo para vários caminhos. E, literalmente, esses caminhos, às vezes, não tem nada a ver um caminho com o outro, não se complementam. Né? Porque quando você vive, literalmente, o seu propósito, você é firmada na sua identidade, você pode sim seguir vários caminhos, mas os caminhos, eles se completam. Verdade. Não é algo tão longe, sabe? Como beleza feminina e psicologia ou mente humana. Então, esse também é um grande sinal. Perfeito, amiga. Realmente, esse conteúdo que você está trazendo, que você está compartilhando aqui, está sendo excelente, né? Pra gente, que toda vez que a gente fala, a gente, né, aprende mais. Mas eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo, eu tenho certeza que esse conteúdo está sendo muito relevante. Então, se você ainda não curtiu, se você ainda não compartilhou com uma amiga, então para tudo agora, vai lá, curta aqui esse podcast, esse vídeo, compartilhe, envie para o máximo de pessoas que puder, porque eu tenho certeza que como está sendo relevante para você, importante para você, vai ser para essas pessoas que você está enviando também. Comparações e decisões, porque a gente entende que quando a mulher ela se compara muito, as decisões dela não vão ser decisões assertivas, ou seja, mulher, talvez o que você está escolhendo, né, no final das contas, pode ser com base na sua comparação, não em quem você realmente é. Então, a comparação, ela não só mexe, Lenilza, com a nossa autoestima, mas ela também vai influenciar o que nós escolhemos fazer, evitar ou desistir. Ou seja, decisões baseadas em comparações frequentemente vão priorizar a validação externa. E é aí onde mora o perigo. Então, com base nisso, eu tenho uma pergunta para você, minha amiga. De que maneiras a comparação pode levar a decisões que, na prática, não refletem os nossos valores, os nossos objetivos e os nossos princípios? Sim. Muitas mulheres, elas acabam tomando decisões, e eu falo de decisões muito importantes. Todas nós tomamos decisões muito importantes na nossa vida, né? A nossa vida, ela é cercada de decisões. O tempo inteiro a gente precisa decidir sobre algo. Verdade. Então, essas decisões que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, precisa ser decisões que faz sentido pra gente. Não de acordo com o outro, mas sim de acordo comigo mesmo. Será que aquilo ali que eu estou decidindo para mim realmente é o que eu quero para minha vida? Será que aquilo que eu estou decidindo para mim faz parte da minha essência, da minha identidade? Então, todos nós também carregamos valores, né? Crenças que são muito importantes para cada uma de nós. E nossas decisões, elas têm que estar baseadas nas nossas crenças e nos nossos valores. Porque isso sim deixa bem firme e forte a nossa identidade. É verdade. E aí, mulher, você está conseguindo entender isso? Bem, se você não está entendendo, coloca aqui nos comentários, faça a sua pergunta, porque com certeza tanto eu quanto a Lenilza vai ter um prazer enorme de responder. E se você ainda não compartilhou, não perde tempo. Se você está chegando agora, já compartilha, já envia para uma amiga e não esqueça de dar o like aqui, porque você fazendo isso, você vai impulsionar, né, esse vídeo, esse podcast para mais e mais pessoas assistirem. E isso é muito importante aqui, o que nós estamos conversando, mulher, porque você não entende o quanto você está ferindo a sua identidade quando você fica se comparando, né? A Lenilza estava falando aqui sobre princípios, sobre valores, e vamos lá, o que são princípios, mulher? Então preste atenção aí se você tem alguma dúvida sobre o que é princípio. Princípio é algo que você não abre mão por nada, é algo, exatamente, minha amiga, é algo inegociável. Então, o que para você é algo inegociável? Esse
é o seu princípio de vida. Quais são os seus valores? Eu vou dar o meu exemplo, porque talvez isso vai te ajudar. Para mim, a fé é algo que é também algo inegociável, né? A minha família, honestidade, né? Então, são coisas que, para mim, são os meus valores. Então, tudo que eu vou fazer, Sim. todos os meus sonhos, todos os meus objetivos, todos os novos projetos, eu tenho que avaliar. Será que esse projeto que eu vou iniciar, ele vai interferir na minha fé? Será que vai comprometer a minha família? Será que vai comprometer a honestidade, a minha honestidade, ou a honestidade em relação a mim e as outras pessoas? Se a resposta para tudo isso for sim, então não adianta eu ir. Porque se eu for fazer isso, eu estou indo de acordo com outras pessoas que carregam outros princípios e valores para a vida dela. Tá fazendo sentido para você? E coloca aqui embaixo nos comentários que tá fazendo sentido para você, porque nós aqui queremos entender, né? Se você tá conseguindo, se a gente está conseguindo ser didática, né, nesse bate-papo. E vamos lá, minha amiga. Quais impactos isso tem na rotina dessa mulher, né? Na rotina tanto pessoal e profissional de quem vive esse padrão constante de se comparar? Sim. Geralmente essa mulher que tem esse padrão constante de se comparar na vida pessoal, ela se sente uma mulher muito cansada, sabe? Uhum. Porque realmente você se comparar o tempo inteiro, isso gera um peso. Uhum. Isso gera um peso muito grande. Então ela vai se sentir o tempo todo cansada, ela vai se sentir o tempo todo sobrecarregada. Isso também pode gerar angústia, pode gerar medo, pode gerar frustrações, pode gerar ansiedade. Isso tudo faz parte do pacote. E na vida profissional de uma mulher também é muito perigoso. Por quê? Porque ela sente que ela não pode errar. E todos nós erramos. É normal que a gente venha a errar. Faz parte da nossa humanidade. Então ela tem aquela sensação, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita. Eu vou dar conta de tudo, né? Aquele famoso, eu vou dar conta de tudo. Então essa mulher, ela acaba vivendo literalmente um ciclo, né? Que ela se sente o tempo inteiro olhando para a outra e esquecendo de si mesma. Mas deixa eu te falar uma coisa, amiga. Tem algo muito importante. Quando a mulher ela consegue vencer esse ciclo, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional, de ela realmente viver a sua verdadeira identidade, porque cada uma de nós é única. Uhum. Cada uma de nós é única. Essas mulheres, elas florescem. Verdade. Essas mulheres, elas crescem, elas avançam. Elas vivem literalmente o propósito da vida dela. Uhum. Tem mulheres, sabe o que acontece muito? Eu cuidando de mulheres, eu percebo algo. As mulheres, elas querem o tempo inteiro ser igual a outra. Mas você tem a sua personalidade, o seu jeito, a sua criação, as suas crenças, você é única. Uhum. E aí, daqui a pouco, ela quer falar igual a outra. Exato. Ela quer se vestir igual a outra. Uhum. O que a outra tá fazendo, ela tá fazendo também. Sendo que você é única, você tem seu jeitinho, né? E existem mulheres também que quando vê outras mulheres brilhando, né? Se incomodam. Se incomodam. Aí vem aquela parte da rivalidade, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se incomodam. De vez de as mulheres estar uma ajudando a outra, ela está o tempo todo se comparando com a outra. Então, assim, eu realmente, né, eu creio que uma hora a gente vai viver uma realidade a qual as mulheres vão parar de ficar se comparando uma com a outra e vai se ajudar, vai se unir, vai se admirar, vai impulsionar. Isso é incrível, imagine o movimento, Mulheres Unidas. Meu Deus, isso é forte. É verdade. Você já imaginou, mulher, se a gente vivesse em um mundo onde existisse menos competição e comparação entre as próprias mulheres? Né? Eu vejo, Lenilza, muitas mulheres, por exemplo, que às vezes começam a seguir uma pessoa no Instagram. Vou dar um exemplo, né? Às vezes entra num grupo de networking e aí fala assim, vamos trocar contato. Sim. Aí começa a seguir, né? Dá um mês depois, 2 meses depois, né? Dá aquele tempinho, deixa de seguir. Nossa. Ou seja, né? Aí começa assim, deixou de seguir. Aí, mulher, vamos lá. De repente você já fez isso ou já fizeram isso com você. Presta atenção aí.
Porque o que acontece? Essa comparação, ela existe não apenas nas redes sociais, mas, é claro, existe no seu dia a dia, né? Então, aí, você que está querendo empreender, você que está iniciando esse movimento, cuidado para que a sua fragilidade, você que ainda não trabalhou a sua comparação, possa interferir na sua vida profissional. Porque as outras pessoas percebem, não é verdade, amiga? Com certeza. Percebe quando existe comparação, percebe quando essa mulher ela não é curada na sua identidade. Então, Sim. vai uma dica aí para você, mulher. Restabeleça, fortaleça a sua identidade, desenvolva a sua autoestima, para que isso não comprometa você e os seus resultados em âmbito pessoal e profissional. E aproveitando, amiga, eu sei que você tem um grupo incrível, né? A Helenilza, ela é idealizadora de um projeto chamado Mulheres de Provérbios. Explica um pouquinho, já que a gente está falando aqui sobre rivalidade, mas também sobre a importância da gente se unir como mulheres, né? Da gente uma impulsionar a outra, Sim. uma crescer junto com a outra. E esse projeto, ele fala exatamente sobre isso. Então, explica um pouquinho para as meninas. Aproveita. Mulheres de Provérbios, eu costumo dizer que nasceu diretamente do coração de Deus. Foi de uma sede, de uma fome de ler a palavra de Deus e incentivar outras mulheres a também a ler, porque eu sei que é muito difícil, aqui falando um pouquinho sobre fé, é muito difícil a gente romper com essa barreira da leitura, seja de um livro, seja da Bíblia. Então, esse projeto foi para incentivar essas mulheres a ler a palavra de Deus e finalizamos com um lindo piquenique. E sabe o que é mais incrível? Eu consigo, trazer para esse grupo a união. Então, esse grupo é contra qualquer tipo de rivalidade, porque ali as mulheres elas estão se ajudando, elas estão se apoiando, elas estão incentivando umas às outras, orando uma pelas outras. Então, eu sou apaixonada por Mulheres de Provérbios. Ah, imagino. Deve ser uma delícia, né? Curtir um momento ali de piquenique, todo mundo Maravilhoso. junto, rindo, Sim, muitas compartilhando. comilanças. Comer a gente gosta, né? Sim, Comer a sim. gente gosta. Então, meninas, vou deixar o link aqui embaixo para você que tem um desejo de participar desse grupo e dos futuros piqueniques, né? Que eu sei que virão. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse grupo de WhatsApp para que você possa estar participando. Bem, agora nós vamos entrar, eu acredito que num tópico que, para mim, é um dos mais importantes de tudo que nós falamos aqui. Sim. Porque uma mulher que ela tem esse ciclo não fechado de comparação, Sim. ela pode sim chegar ao ponto de minar outras mulheres. Sim. Minar propósito, seja no trabalho. Nossa, eu já tive várias experiências, Lenilza, até mesmo trabalhando, de ver mulheres tentando puxar tapete de outras mulheres em âmbito profissional. Por quê? Porque se sentiram ameaçadas, ou seja, insegurança, né? Se sentindo insuficiente, não se sentindo boa o suficiente. Você se compara com a outra mulher e você acha que você nunca vai conseguir alcançar, entre aspas, o nível que aquela mulher está, e você acaba fazendo coisas que você jamais imaginou que você faria. Então, será que isso aconteceu já com você, mulher? Reflita aí, porque ou, de repente, em algum momento, você sem querer fez isso, ainda que não querendo, ainda que não seja algo proposital, mas talvez você também já tenha passado por isso. Alguém que tentou puxar o seu tapete justamente por ter essa ferida, né? Esse sentimento, essa crença de não ser boa o suficiente e acabar entrando, né, nesse ciclo da comparação. E a gente entende que comparar não é só medir. Muitas vezes essa comparação ela se torna uma inveja, se torna uma rivalidade. E ao invés da gente olhar para outra mulher e ficar feliz pela trajetória que ela fez, a gente faz de tudo para derrubar aquela mulher e fazer com que ela desista, fazer com que ela saia daquele momento que ela está, né, frustrada, decepcionada. E isso é bem triste, porque nós mulheres deveríamos uma impulsionar a outra, ao invés de uma tentar puxar tapete da outra, ao invés de uma tentar competir com a outra. O que você acha, minha amiga, antes da gente entrar na pergunta base daqui mesmo, o que você acha sobre essa questão de rivalidade no meio das mulheres? Infelizmente, a rivalidade,
ela é muito forte no meio das mulheres. Uhum. E eu estava analisando, eu consegui perceber algo. Quando a gente é pequenininha, muitas coisas que a gente carrega na nossa vida, né, adulta, quando a gente cresce, amadurece, muitas coisas vêm da nossa infância. Uhum. E quando a gente é pequena, ali na parte da infância, às vezes sua mãe fala o que para você quando você é pequena? Olha, fulana tá fazendo isso e você não. Olha, fulana é mais inteligente do que você. Olha como fulana conseguiu isso e você não conseguiu. Você sabe que automaticamente aquela criança, né, aquela menina está sendo induzida a ser rival da outra. E o que acontece? Você acaba crescendo, vendo aquela outra menina como sua rival. Uhum. E você chega na vida adulta, você acaba repetindo esse ciclo. Verdade. É algo automático e muitas das vezes inconsciente. Uhum. Então, quebrar esse ciclo é desafiador, porque às vezes é algo que vem da sua infância. E não é que o pai ou a mãe faça por querer, de propósito, é algo que literalmente acontece, né? O pai e a mãe quer ver ali o filho, a filha dando o seu melhor e faz essa comparação. Mas aí ela vai ter um sentimento, para mim ser amada, para mim ser aceita, eu preciso ser a melhor. Uhum. Eu preciso ser a melhor em tudo. Aí vem a questão, não posso errar, eu não posso ficar, me sentir menor do que a outra, eu tenho que estar no mesmo patamar, ou no mesmo nível, ou acima. Então, é dessa forma que acontece. Olha o conflito. Ou seja, a gente sempre... Tem muitas mulheres assim, que acaba entrando nesse ciclo e acaba sempre falando assim, não, eu preciso estar sempre um nível a mais. Sim. Porque se eu tiver um nível abaixo, eu não sou suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu não sirvo para isso. Então, mulher, presta bem atenção. Se você está dentro desse ciclo, procure ajuda. Se você vê que você não vai conseguir sair desse ciclo sozinha, procure ajuda, porque isso está sabotando os seus resultados, isso está sabotando os seus sonhos, isso está sabotando você, a sua vida. Tudo aquilo que você desejou para a sua vida, tudo aquilo que você tem como projetos, como sonhos, entenda. Isso está sabotando. Então, você precisa hoje tomar essa decisão de querer romper com esse ciclo de comparação, para que você possa fluir, para que você possa se tornar uma mulher imparável. Não importa se tem outras mulheres que estão à frente de você, não importa. O que importa é que você, com o seu jeito, com a sua personalidade, está em busca dos seus sonhos e dos seus objetivos e no tempo certo, né? E respeitando quem você é, com autenticidade, todos os seus sonhos, todos os seus objetivos serão alcançados, sem precisar puxar tapete de ninguém, sem precisar, sabe, ficar ferindo você mesma, porque a comparação só está ferindo você. Você não está ferindo mais ninguém a não ser você mesmo. É claro que, como consequência da comparação, outras pessoas são feridas também. Mas a primeira pessoa a ser ferida é você. Então, reflita sobre isso, mulher. E bem, minha amiga, uma pergunta. Como que você percebe a diferença entre a comparação e a rivalidade na relação entre as mulheres? Porque, às vezes, no começo, começa apenas com uma comparação. Depois se transforma numa rivalidade. Muitas dessas mulheres não fazem nem noção. Não tem nem noção. Né? Então, como que essa mulher ela consegue perceber se essa comparação já se tornou uma rivalidade? Sim. Na verdade, ela precisa se analisar, né? Uhum. Ela precisa olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise. Será que isso daqui que eu estou vendo na outra, eu estou me comparando ou estou me inspirando? Uhum. Né? Então tem essa diferença, né, de a gente se inspirar na outra, se inspirar na história da outra, naquilo que a outra carrega, né? E se comparar. Porque a comparação sempre vai apontar para o desejo de ser igual a ela, de ter o que ela tem, né? De fluir como ela flui. E aí ela deixa a sua identidade para trás e começa a viver a vida da outra. Perigoso. Muito perigoso. Amiga, vou fazer uma pergunta aqui. Vocês aí já estão acostumadas, né? Aquelas perguntas livres que a gente pega a pessoa de surpresa, mas são as melhores respostas.
Você já viveu alguma experiência assim, de alguém, seja em âmbito pessoal, profissional, enfim, de você começar a fluir em algo e você perceber que o seu brilho ou a sua forma de agir gerou para além de uma inspiração e começou a se tornar uma rivalidade? Sim, já vivi isso, infelizmente, mais de uma vez. Então, o que acontece? Muitas mulheres que carregam algo, né? Porque cada um ali tem sua identidade. Então, aquela mulher, ela tem a sua personalidade. Às vezes ela é mais extrovertida, ela é mais comunicativa. Tem mulher que chega no ambiente e realmente ela muda o ambiente. Isso é muito saudável, né? Já chega alegre, já chega falante. E aí, às vezes, tem aquela mulher que é mais introvertida. Uhum. E ela não consegue ser igual aquela outra mulher, mas ela quer. E muitas das vezes, o que essa mulher faz? Ela dá de cara com a insegurança que tem dentro dela, com seus medos, com seus traumas. E aí aí começa a vir a rivalidade. Por quê? Porque ela começa a querer destruir essa outra mulher, falando mal dela para outras mulheres. Então, assim, de vez de as mulheres ajudarem outras mulheres, elas acabam minando, né? Minando, a palavra certa é minando o coração de outras mulheres. Por quê? Porque simplesmente aquela outra mulher, ela carrega algo, ela tem o brilho dela próprio, cada mulher tem seu brilho, e incomodou a outra. E, às vezes, chega em níveis absurdos, da mulher sair totalmente ferida, totalmente machucada, e ela fica se pensando, por que eu tô passando por isso? Ela só tá sendo ela, mas a outra, que ainda não tratou essa parte da insegurança, que não tratou os seus traumas, suas feridas, acaba colocando essa mulher em situações que entristece o coração dela. E assim, mulheres, quando se unem para minar o coração de outras mulheres, isso é muito perigoso. Muito. Muito perigoso. Nós também precisamos prestar atenção no que a gente ouve da outra, porque às vezes a pessoa nos julga só sem nos conhecer. Verdade. Ela olha para você e já faz uma autoanálise. Ali já diz que você é metida, já diz que você é arrogante, somente no que ela está vendo, mas ela nem se permitiu te conhecer de verdade. Uhum. Então isso acontece muito. Eu já vivi muito isso, mas hoje eu consigo levar isso de uma forma mais leve. Eu sei que ninguém está livre de passar por isso, né? Sempre vamos estar passando. É isso. Então entenda, mulher, seja autêntica. Mas eu sempre falo aqui, minha amiga, que todo posicionamento gera uma oposição. Sim. Ou seja, mulher, você ser autêntica, você ser quem você nasceu para ser de verdade, vai gerar um brilho único que ninguém consegue copiar. Sim. Sabe? É isso que você precisa entender, porque a comparação faz com que você copie um brilho de alguém que não tem nada a ver com você, que não tem a ver com seus princípios, com valores. Então, não adianta que tudo que vai acontecer com você se sentir frustrada no final. Agora, se você assumir, né, a sua personalidade, os seus princípios, os seus valores, você vai ter uma luz, um brilho que é só seu e que também outras pessoas não vão conseguir copiar. Então, esse seu posicionamento também vai atrair oposições, mas vale a pena você ser quem você é. Você é linda do jeito que você é. Você não precisa ter o corpo de A, B ou C para você ser linda. Você não precisa ter o cargo de A, B ou C para dizer que você é capaz ou competente de algo. Ei, mulher, você é mais do que capaz de ir além. Você tem as suas habilidades, você tem as suas competências. Você é uma mulher cheia de habilidades, cheia de competências. Eu tenho certeza que a hora que você entender isso, que você assumir sua identidade, que você desenvolver sua autoestima, que você entender que você tem valor para você e você se posicionar como tal, você vai se tornar uma mulher imparável. Ninguém mais vai conseguir parar você. Não vai conseguir parar o seu chamado, não vai conseguir parar no seu ambiente de trabalho, não vai conseguir parar você na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Entenda, você ser quem você nasceu para ser é você ter o poder que ninguém tem. Só você tem esse poder. Então, assuma a sua verdadeira identidade e se torne uma mulher imparável, não é isso? É isso aí. Mulheres imparáveis. Mulheres imparáveis. É sobre isso. Minha amiga, o assunto tá
incrível. Se a gente entrar nisso, a gente vai ficar mais horas e horas por aí. É verdade. Mas com toda a sua experiência, com tudo que você já viveu nesse âmbito, assim, nós que trabalhamos com mulheres, a gente já viu várias vertentes. A gente já viu muitas mulheres impulsionando outras mulheres. É lindo quando esse movimento acontece, é uma coisa sobrenatural. Mas a gente também fica com o nosso coração triste quando a gente vê outras mulheres minando e influenciando outras mulheres. Ou seja, nós temos tanto o poder de influenciar para o bem, como o poder para influenciar para o mal. Se você pudesse, assim, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência de vida, dar um conselho para essa mulher, uma orientação para essa mulher, qual orientação você daria? Conselho que eu te dou, mulher, é você ter a sua identidade fortalecida, saber quem você é. Como a Bruna disse, uma mulher posicionada, uma mulher que ela sabe quem ela se torna uma mulher imparável. Ela se torna uma mulher que flui. Ela não se fica se comparando com outra mulher, ela vai viver aquilo que literalmente ela quer viver. Um conselho que eu te dou é: tenha a sua identidade fortalecida. Quando a mulher ela tem a identidade dela fortalecida, ela sabe exatamente onde ela quer chegar. E nada mais pode abalar essa mulher. Falamos sobre tantas coisas aqui hoje, né? Coisas que são muito relevantes quando se trata de comparação, né? E o BrilhaCast, ele nasceu exatamente para isso, porque eu acredito que mulheres alinhadas brilham, né? E quando eu falo isso, minha amiga, eu falo elas alinhadas primeiro consigo mesma, né? Para depois alinhar externamente, né? Sim. Então, diante de tudo que a gente falou aqui hoje, o que para você considerou um dos pontos mais importantes? Os pontos mais importantes para mim, amiga, é a questão da identidade, né? Porque a mulher, quando ela tem identidade fortalecida, ela literalmente se torna uma mulher imparável. E também a questão da rivalidade, porque infelizmente a gente vive muito isso nos dias de hoje. É verdade. Então esse tema foi um tema maravilhoso e eu acho que a gente conseguiu deixar ele leve, né? Conseguimos. Sim. Conseguimos. Então, mulheres, quero dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio, né? Então, se você ainda não compartilhou esse vídeo com uma amiga, faça isso agora. Se você está com alguma dúvida em relação a esse tema, coloque aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer, tanto eu quanto a Lenilza, estar respondendo as suas dúvidas. Amiga, um prazer, como sempre. O prazer foi todo meu, gente. Amei participar. Foi maravilhoso. Fala para as meninas as suas redes sociais, fala também do seu projeto Mulheres de Provérbios. Talvez você que está aí queira participar, então já passa para elas. Vou deixar meu Instagram, você pode me procurar lá no Instagram, é @lenilza.monteiro. E você pode me chamar do direct, que eu encaminho para você meu número de WhatsApp para você participar de Mulheres de Provérbios. E eu vou ajudar vocês também nisso, porque eu sei que vai ser incrível para você fazer parte desse grupo. Então, aqui embaixo no link, você vai ver um link já para facilitar a sua entrada nesse grupo Mulheres de Provérbios, caso você tenha interesse. E você será muito bem-vinda. Olha, meninas, é um prazer ter vocês aqui conosco. Esse é mais um episódio do BrilhaCast, onde mulheres alinhadas brilham. Até o próximo episódio. Um beijo!